Ora viva, bem-vindos a mais um caderno de viagens. O caderno de viagens que é a bagagem de mão de Carlos Ribeiro, aqui na Pensar Fora da Caixa, que pode ser em rádio, pode ser no YouTube, pode ser nas redes sociais. Aqui falamos de lugares que nos inspiram, também as fotografias que vêm dali e a própria escrita. E hoje, Carlos Ribeiro, vamos falar de uma Bíblia. Poderemos considerar que é a Bíblia de viagens e de exploração do próprio mundo. Será assim? Sim, sem dúvida. Vamos falar no melhor guia de viagens do mundo. No mundo onde nós estamos e até fora do nosso planeta, mas aí nós não podemos ir, temos que manter, como se costuma dizer, os pés na terra. Ora, hoje vamos falar da National Geographic. Da National Geographic como entidade e da National Geographic que todos conhecem, a revista da capa com a lista com o retângulo amarelo, que aliás é uma marca registada da National Geographic. É tal e qual, porque nós chegamos a um escaparate em qualquer parte do mundo onde haja revistas para vender e a National Geographic salta à vista pelo seu retângulo amarelo. Há uma revista de viagens que tenta ser algo parecido com a... Não é a mesma coisa, nem tenta imitar. A italiana que tem uma auréola verde e a intenção é a mesma. Mas essa revista eu nunca encontrei em Portugal, nunca a vi em Portugal. De qualquer forma, a cercadura amarela, o retângulo amarelo, é uma marca registada da National Geographic. Ora, a National Geographic tem uma particularidade. Para mim, a National Geographic só podia ter nascido onde nasceu. Porque, na realidade, para o bem ou para o mal, é um país onde coisas que são fora da caixa veem a luz do dia. Então, a revista nasceu em 1988, em 13 de janeiro de 1988, em Washington DC, não no estado de Washington. E nasce pela mão de 33 homens que têm em comum a exploração geográfica, a ciência, o conhecimento do mundo. Quando eu falo em ciência, de uma forma abrangente, a fauna, a flora, os tipos humanos, portanto, aqui estamos a falar mais de antropologia, etc. Portanto, eram homens que eram, cada um na sua área, exploradores, uns que viajavam para explorar, outros que exploravam sob o ponto de vista mais científico, talvez. Científico, mas não no campo. Mas em comum para eles estava o conhecimento do mundo, no mundo no seu todo, no global, e não exclusivamente o conhecimento dos Estados Unidos da América. Embora muitas das expedições, e aqui chamemos-lhe mesmo expedições, da National Geographic, foram feitas dentro do território americano e deram à luz locais remotos, nomeadamente no oeste americano, que eram desconhecidos. Eu já uma vez referi isto aqui, o Kodachrome Canyon, que é um local onde eu já estive, foi descoberto pela National Geographic. Chama-se Kodachrome Canyon porque o filme que eles utilizaram para fotografar o canyon foi o que eles acharam que iria buscar melhor aquela cor, era Kodachrome. Daí ficou Kodachrome Canyon. Os nossos ouvintes e telespectadores podem ir fazer uma busca e lá aparecem as formações rochosas do Kodachrome Canyon, que não é um parque nacional. E a propósito, eu faço aqui um parênteses. Atenção às viagens para os Estados Unidos e inconvenientes que podem ter lugar ao viajar para os Estados Unidos. Ou seja,
desde da segunda era Trump, que a entrada de estrangeiros nos Estados Unidos é altamente monitorizada. Isso pode trazer transtornos desagradáveis. E já falámos aqui de vários parques naturais. Ora, foi passada uma lei recentemente que os estrangeiros, ao visitar os parques naturais, vão pagar muito mais dinheiro do que os naturais dos Estados Unidos. Eu ainda não consegui perceber exatamente o quê, mas pelo aquilo que me é dado a entender é um valor absolutamente exorbitante. Portanto, isto é, digamos que, um pequeno aviso para as pessoas que veem-nos aqui a falar com tanto entusiasmo de algumas coisas que têm a ver com os Estados Unidos, que depois podem ter uma desagradável surpresa. Portanto, é melhor, na realidade, informarem-se para perceberem o que é que vai acontecer. Mas voltamos à National Geographic. O objetivo destas 33 pessoas era, na realidade, dar a conhecer o mundo, como eu disse, definir o conhecimento geográfico e difundi-lo, portanto, dando-o a conhecer ao mundo. Isso. Neste caso, quando eles decidiram fazer a revista, o mundo era os americanos e as pessoas que tinham acesso à revista comprada nos Estados Unidos. Ora, eu sou um leitor da revista dos tempos em que eu só conseguia comprar nos Estados Unidos. Porque ela não estava à venda por esse mundo fora, o que acontece hoje. A primeira revista, ou seja, eles dão início à fundação National Geographic em janeiro de 1888 e em outubro do mesmo ano já sai a primeira revista. Portanto, ali não se perde tempo. E sai porquê? Por causa da dinâmica, por causa da organização, porque eles conseguiram ir à procura do financiamento, quer seja de sponsors, quer seja de fundações, o que quer que seja. Portanto, foram bater às portas de empresas, foram bater às portas de pessoas individuais que obviamente podiam alimentar o projeto sob o ponto de vista financeiro e puseram-no em prática, não é? Claro. E isto acho absolutamente extraordinário, não é? Estas coisas eu acho absolutamente extraordinário. Ora, a revista começa por publicar essencialmente texto. O texto com base naquilo que eram os materiais destes 33 homens. E, portanto, havia uns gráficos, havia uns desenhos, eu diria mais técnicos, dependente do assunto, mas não havia fotografia. Portanto, a fotografia não estava incluída e não passava pela cabeça, vamos dizer assim, pelos planos do editor incluir a revista, incluir os textos. Ora, acontece que muitos dos colaboradores, eles não só mandavam o texto, mas também mandavam as fotos dos locais diferentes, longínquos e exóticos, ou mesmo dentro dos Estados Unidos, que visitavam. Nessa altura, obviamente, fotos a preto e branco, porque ainda não estávamos na era da fotografia a cores. Então, como é que a fotografia entra dentro das revistas da National Geographic? Há uma edição em que um editor vai buscar os conteúdos e chega à conclusão que não tem texto suficiente. E ao não ter texto suficiente, como é que eu vou resolver o meu problema? Então ele pega em imagens relacionadas com os textos que iam sair naquela edição e publica as imagens. Ora, a partir da altura em que ele publica aquelas imagens, a revista foi inundada de cartas
Portanto, na altura ainda não havia as redes sociais, não havia a net, não é? E as pessoas escreveram a dar os parabéns e a dizer, não, vocês vão ter que publicar imagens, porque nós estamos a ler a descrição dos locais e a importância que os locais têm sobre o fator geológico e sobre o fator paisagístico e todos os etcéteras, ou científico, nas suas várias vertentes, mas queremos ter uma referência do local, queremos ver, e nunca mais parou. Esteve como efeito imediato uma multiplicação da venda das revistas, porque passou a ser ilustrada. Como é que a escassez deu à multiplicação? É verdade, é uma boa tese. Como é que a escassez... Então, a fotografia entra na revista só em 1896, portanto quase só 10 anos depois, e com imagens do Tibete. Ora, o Tibete nessa altura era um sítio... Bem, a larga maioria das pessoas nem sequer sabia que existia o Tibete. Não conseguia identificar o Tibete no mapa mundo. Portanto, o Tibete, como nós sabemos, era um país que infelizmente deixou de o ser, um território altamente fechado sobre si próprio, era o território dos Dalai Lamas e que foi anexado barbaramente pelo Estado chinês, mas isso, enfim, quem estiver interessado pode fazer a sua pesquisa. E então, a partir daí, nunca mais deixou de haver fotografias na revista. Ora, o que é que a revista passa a proporcionar? Desvendar o mundo e, com o passar do tempo, alguns dos locais onde os membros da revista começaram a ser apetecíveis para quem tinha posses de os visitar. Volto a referir a alguns no continente norte-americano, Estados Unidos, Canadá, outros, por estranho que pareça, o continente norte-americano não estava completamente descoberto em alguns locais que estavam isolados e que as pessoas não havia lá ouro. Portanto, como não havia ouro, não havia a corrida a esses mesmos locais. Isto vai num crescendo que na década entre 1980 e 1990, que eu já era subscritor da revista, a revista atingiu um auge de 12 milhões de assinantes. Ora, 12 milhões. 12 milhões. Nós, para termos um termo de comparação, 12 milhões de habitantes é mais do que a população portuguesa toda. Sim, okay? sim. Pronto. E é também nesta altura em que a revista se começa a franchisar. Portanto, a revista percebeu que tinha que, para sobreviver, para já tinham muitos conteúdos. Claro. Conteúdos que foram, porque entretanto os conteúdos deixaram de ser feitos única e simplesmente e especificamente por estes 33 fundadores, não é? Portanto, eles começam a contratar jornalistas / escritores para escreverem os textos. Pela importância da fotografia, eles começam a contratar fotógrafos profissionais. E nós, de repente, temos uma revista que é, para mim, no seu estilo fotojornalístico, a melhor revista de fotografia do mundo, porque a variedade de locais, a qualidade gráfica da revista, mas essencialmente a qualidade da imagem que representa
o texto que é publicado. E os próprios textos. Os textos são feitos por profissionais. Portanto, em determinada altura, a revista tem 16 fotógrafos no quadro, mas tem 60 freelancers contratados. Portanto, para nós termos uma ideia do mundo que era National Geographic. E para as pessoas entenderem, a revista quis fazer um artigo sobre a União Soviética. E para conseguir a autorização para entrarem na União Soviética e fazerem a reportagem, eles andaram 10 anos a insistir. Sim. E depois de conseguirem a autorização para efetuar a reportagem, foram lá 26 vezes. Portanto, foram 26 viagens de avião, pelo menos entre algures dos Estados Unidos e eventualmente Moscovo e depois outros locais, porque um artigo sobre a União Soviética não se ia limitar só à cidade de Moscou. Aqui também podemos deixar a referência que a persistência. Sim, a persistência acaba por não é? Porque provavelmente teriam todas as razões para ter desistido à primeira. Sim, e esse também é um fator a ter em consideração, porque não desistiram, demorou 10 anos. Eu vou-lhe dar um exemplo de persistência. Eu profissionalmente, e agora não vamos sair do âmbito do programa, eu tinha que conquistar determinada coisa. Ligo um cliente, foram 15 anos. Portanto, no fundo, a persistência, eles demoraram 10, eu demorei 15. Portanto, a persistência acaba por pagar. Agora, para nós termos uma ideia de como é que isto funcionava. Ora, os fotógrafos iam para o terreno e não tinham nenhuma restrição ao uso dos rolos de fotografia, ainda não estamos a falar da era do digital. Chegavam a estar 3 meses no mesmo sítio para conseguirem aquela imagem daquele artigo, daquele assunto. Não saíam de onde estavam sem primeiro enviarem de avião os rolos para Washington, D.C. para serem revelados e de lá receberem uma resposta. Não, isto não está bem, por isto, para aquilo, para aquilo, tens que repetir, ou está bem, podes-te vir embora. Na bagagem do fotógrafo iam vários corpos de câmaras, vários tipos de lentes e vários tipos de rolos para fazer face às várias situações, diferenças de luz. É preciso que nós não nos possamos esquecer de uma coisa. O fotógrafo mede a luz pela temperatura de cor. Nós estamos aqui no centro do país, mas se formos para o Alentejo, eu dou um melhor exemplo de todos. Se nós formos para a região da Andaluzia, nós temos uma luz completamente diferente. Muito mais forte, muito mais vibrante. Então temos que adequar as condições, os parâmetros da máquina fotográfica. Se mudarmos de meridiano e daí aspas, não é? Portanto, e ali não havia o que há hoje nas máquinas digitais, portanto o rolo era um fator determinante. Não havia, o editor recusava-se a ver mais de 80 imagens sobre determinado artigo. Ou seja, eles podiam fotografar centenas ou milhares, mas tinham que escolher as melhores 80. O fotógrafo entregava 80, era o seu primeiro filtro, e o editor escolhia entre 8 e 12 imagens, porque 12 imagens era o máximo que se poderia como é que eu ia dizer? Publicar, não é? Portanto, a National Geographic foi uma grande escola de fotografia, não só para quem lá estava, porque esses já eram fotógrafos consagrados, e também, mas para aqueles que viam as imagens. Eu lembro-me quando comecei a fotografar e que dei mão pela primeira vez à revista, era aquilo que eu queria fazer, portanto, santa inocência à minha, não é? Pronto. Então, como eu dizia, na década de 80, a revista franchisou-se e está publicada hoje em 40 línguas. Claro que para mim,
como português. Eu inicialmente lia em inglês, e quando não sabia ler inglês via as fotografias e adivinhava o resto. Portanto, hoje está publicada em 80 idiomas. Há idiomas que são comuns a vários países, o que facilita, não é? No caso de Portugal, é uma empresa espanhola que publica em Espanha e publica em Portugal, e nós temos duas revistas. Temos uma revista mensal que vai trazendo novos temas para o mercado, e depois temos revistas temáticas que falam essencialmente sobre história, ciência, e que nós vamos ao escaparate e podemos ver filosofia, os gregos, os romanos, os fenícios, etc, etc. Agora, um aspecto fundamental, não é um livro de história, mas tem melhor qualidade gráfica que muitos livros de história, e na realidade os temas são escritos pelos melhores, portanto, claro, é confiável. Eu aprendo de fonte segura aquilo que a National Geographic me dá. Ora, isto tem aqui um detalhe que é um detalhe muito preocupante. O número de leitores baixou significativamente, daí também que eles franchisassem. O mundo passou a ser pequeno, ou seja, a National Geographic passou a ter a dificuldade na revista mensal de surpreender, ok? Portanto, eles fizeram tantos artigos ao longo de todos estes anos, já estamos a falar em 100 e tal anos, claro, que é muito difícil, eu confesso. Eu, quando vejo a revista no escaparate, a minha tendência é para abrir e ver os conteúdos, e na larga maioria das vezes eu não compro porque já não me surpreende, já foi dito, já foi lido, já foi visto como tal. Eu não vou dizer que não há nada de novo, mas o que vem de novo é pouquinho, não é? Sim, para o investimento, tal e qual. Agora, o que fica é uma revista que marcou o mundo. A partir da altura que foi publicada em várias outras línguas, ajudou muita gente também a conhecer este nosso mundo, e que é, na realidade, um exemplo da qualidade gráfica, da qualidade, e aqui refiro-me à paginação da revista, da qualidade do papel, da qualidade da imagem fotográfica e da qualidade do texto. Muito bem, e ficámos hoje aqui com a história e as um resumo da história e das memórias de uma Bíblia que foi passando o mundo e que traz temas, artigos que são extremamente interessantes. Mas bem, nós também vamos terminar esta emissão trazendo, e o compromisso de trazermos brevemente novos temas também do interesse. Quero recordar que o Caderno de Viagens, a bagagem de mão de Carlos Ribeiro, está precisamente no YouTube, também nas redes sociais e em podcast em rádio, pensarforadacaixa.pt. Vamos marcar encontros em mais uma viagem, uma memória, uma recordação, sabe-se lá mais o quê. Carlos Ribeiro traz-nos sempre uma surpresa, surpreende-nos com estes programas. Então até lá, a continuação de uma boa semana.